Estamos de volta. O assunto de hoje é vícios construtivos. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista porque tem informações importantes sobre o assunto. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e fique sempre antenado. Bom, eu deixei algumas perguntas no ar, vou começar com o Miguel. Miguel, invariavelmente a gente ouve a questão dos 5 anos. Garantia para vício construtivo são 5 anos. Queria que você falasse sobre isso. A grande realidade não é bem assim, né? Primeiro, para os vícios aparentes, artigo 26 do Código do Consumidor. Tem até 90 dias para tomar as devidas providências. Cabe a quem? Responsabilidade do síndico, responsabilidade do gestor de exercitar aquele direito em nome de todos os condôminos. Existem vícios, então, que são 90 dias. 90 dias, os aparentes. Sim. Os chamados vícios redibitórios, né, ocultos, né, que a gente fala, você tem o prazo de 1 ano da identificação, artigo 445, está lá fulcrado no artigo 445 do Código Civil. Eu gostaria até de fazer uma ressalva, que eu já vi até alguns artigos de colegas que confundiram. O próprio artigo, ele diz que é prazo de 6 meses para bens móveis, carros, celulares, e para bens imóveis, 1 ano da identificação do problema com prazo prescricional de mais 1 ano para você exercitar. Tá? Então, esses são os prazos. Independente de quando for aparecer? Sim. Se aparecer depois de 20 anos, por exemplo? Se você tem o prazo de até 5 anos, que é pela garantia e solidez da obra. Você tem que exercitar dentro deste período, certo? Se você, o STJ, o que não pode é confundir garantia com responsabilidade. A responsabilidade do construtor, aí é 20 anos. Certo? Se você identificou um vício oculto e ultrapassou esses 5 anos, você pode reclamar. Só que neste caso, antes dos 5 anos, a garantia é do Código do Consumidor, há a inversão do ônus da prova. Ou seja, o gestor condominial ou condomínio ou consumidor, ele pode reclamar e cabe ao construtor se defender e provar ao contrário. Passando este prazo, já pela responsabilidade vintenário, aí já não é mais a regra do Código Consumidor, aí vai pela regra do Código Civil. Então, aquele condomínio, aquele gestor, aquele consumidor que identificou esse vício oculto, ele pode reclamar, só que já cabe a ele o ônus da prova. Mário, isso tem a ver com aquele programa que a gente fez, vou puxar agora um link que a gente fez já um tempo atrás, sobre a manutenção predial. Se você não fizer corretamente a manutenção predial, você pode estar perdendo essas garantias, né? Porque você pode ser o causador do problema. Perfeito, Ricardo. Muito bem colocada a sua pergunta. Exatamente. Nós estávamos falando que não fazer a manutenção perde garantia. Mas também não adianta você fazer a manutenção de forma inadequada. E isso que nós sempre nós falamos, que é exatamente, você precisa fazer uma manutenção e um profissional habilitado que ateste essa manutenção. Muitas vezes, até na questão do seguro, não tem validade nenhuma. O seguro, muitos condomínios pagam o seguro predial e pensa que vai resolver o problema das faltas de manutenção ou de manutenções inadequadas. E aí tem, acho que mais um ponto, é você comprovar que você está realizando, né? Porque não adianta só você realizar, você, na hora que for para um possível problema judiciário, depois eu vou trazer até para o Miguel, provavelmente você vai ter que comprovar isso para o juiz de que essas manutenções estavam sendo realizadas de maneira correta, né? E a única forma de se comprovar que a manutenção está sendo feita de forma correta é ter uma anotação de responsabilidade técnica daquela manutenção que é feita. Não você fazer uma manutenção sem uma anotação de responsabilidade técnica de um profissional habilitado para tal, ela perde valor. Por favor. É o que eu digo. Não adianta fazer a manutenção.
Você tem que provar que você fez a manutenção adequadamente. Você tem que provar. É como diz no linguajar aí dos engenheiros, né? Vai até a mensagem para os nossos síndicos. Não adianta ele contratar o chamado Zé Colher. O que é o Zé Colher? Aquele cara sem habilidade, ou muitas vezes pegar aquele engenheiro canetinha, que só vai oferecer a RT e não vai comprovar tudo. E nós vimos num programa anterior aí que nós fizemos atrás, a exigência da norma. A norma tem exigência, assim como essa norma 5674, a 16280, que é a norma de reforma, né? Então, ela põe alguns requisitos aonde tem que ter um profissional habilitado, onde tem que ter a ART, a responsabilidade técnica, e isso tem que ser comprovado. Então, muitas vezes, aqueles síndicos amadores não estão enxergando ainda a sua responsabilidade pelo lado profissional. E esta falta de profissionalismo pode sim, amanhã depois, ser um gerador de responsabilidade civil e até criminal para o próprio gestor, para o próprio síndico. A gente pode fazer novamente um comparativo com o automóvel. Os automóveis a 10 mil, 20 mil, 30 mil, você leva na concessionária, eles fazem o que está previsto, você nem discute, né? Porque já está ali previsto, eles anotam no seu, não sei como chama aquele, no manual do carro, e para você não perder as garantias, então você tem uma assessoria, teoricamente, que faz esse trabalho para você. Condomínios, são raros os condomínios que têm uma assessoria técnica, ou que tem um profissional, às vezes um condomínio de maior porte pode ter um profissional responsável. A grande maioria faz on demand, né? Pela demanda que acontece. Essa cultura, e aí eu não estou querendo fazer um lobby aqui pelos engenheiros, nem pelo CREA, nada, mas eu acredito até que seja uma coisa positiva, de você ter um profissional que faça um acompanhamento mensal ou periódico, ele é salutar para o condomínio, né? E nessa questão de entrega, ele pode ser até não prioritário, ele pode ser até essencial para que você garanta que qualquer tipo de problema vai ser resolvido, embasado em cima de documentação e de manutenções bem realizadas. Perfeito, Ricardo. É determinante ao acompanhamento do profissional habilitado do início do empreendimento, no recebimento. No mundo perfeito, nós sabemos que isso não existe. Sim. Então, vamos para o mundo perfeito. A presença de uma assessoria técnica, de uma consultoria técnica para o condomínio, seja no início da entrega ou no decorrer do tempo, vai atestar as manutenções que estão sendo realizadas corretamente, vai fazer o planejamento, que é o plano de manutenção, para um exemplo claro aqui é uma fachada. Uma fachada, a manutenção dela é um valor dos mais caros que existe na edificação. Sim. Se você tem um planejamento sabendo que daqui seja ela em argamassa ou revestimento cerâmico, ela vai ter a data das manutenções, 1 ano para X, para determinada o mastique vai ter daqui 3 anos para fazer a inspeção na fachada, verificar se tem rejuntamento, fazer a lavagem e provavelmente alguma troca de alguma cerâmica. Se você não faz o planejamento desde o início, por isso que é importante você ter um profissional dando essa assessoria para fazer esse planejamento, já fazer o planejamento de arrecadação para daqui 3 anos. Sim, não vai conseguir realizar. Não vai conseguir realizar, Ricardo, exatamente como você perguntou. Miguel, quando chega ao extremo, que é o seguinte, um problema grave, a gente tem isso em números, né? Então, condomínios grandes, principalmente, um problema onde o condomínio alega que a construtora entregou com vício de construção e a construtora alega que foi problema causado pelo condomínio. Perfeito. E, às vezes, o valor é 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões, quer dizer, é um valor considerável para o condomínio. O juiz vai pedir toda essa documentação, né? Sim. O juiz vai pedir, como eu disse, as manutenções do síndico. Não basta ele falar, ele vai ter que provar. E provar
da forma documentada e realizada, definitivamente realizada. Há uma estatística aí entre construtores e síndicos. Isso aí eu falei no programa anterior, Sim. que é uma estatística do IBAP, aonde 34% as construtoras vêm sendo, há maus construtoras, sim, no mercado, mas há excelente, a grande maioria há excelentes, assim como há maus síndicos também, mas Sim. a grande maioria também são excelentes. Mas nesse ranking, 34% as construtoras vêm sendo condenadas e 66% os síndicos vêm sendo condenados. Justamente é quando aquele síndico que nunca fez a manutenção fica esperando este prazo, entre aspas, de 5 anos, pega muitas vezes um engenheiro que não tem o conhecimento, elabora um laudo e entra com uma ação contra a consultora. Perfeito. Vou pegar até o gancho para chamar o nosso quadro Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que assume um condomínio zero, um condomínio em implantação. Todos os condomínios vão ter vícios de construções. Pode ser pequenos, podem ser médios ou podem ser grandes. E como que você vai se resguardar para que no futuro a construtora não queira arcar ou não queira consertar esses vícios? De duas formas. A primeira, realizando um laudo inicial, de preferência feita por um engenheiro, onde você vai identificar os problemas iniciais e depois você realizando um plano de manutenção preventiva de maneira correta. Então, tenha uma boa assessoria para que você não cause problema e para que quando esse problema ocorra, porque infelizmente ele vai ocorrer, não sabemos em qual proporção, você esteja resguardado e que a construtora arque com os problemas que ela causou ou que ela proporcionou. Fica a dica. Senhores, novamente muito obrigado pela participação. Miguel, sempre brilhante participação. A casa está aberta para você. Volte sempre. Ok. Ricardo, eu só gostaria de fazer finalmente aqui, falar que não é nem questão de fazer um lobby para a engenharia. É questão de que quem está morando na propriedade multifamiliar, em um condomínio, ele está em busca, sobretudo, de segurança. Essa questão da manutenção é questão de segurança pura dentro dos condomínios, né? E de desvalorização do seu empreendimento. É muito salutar ter um profissional e ter essa orientação dentro dos condomínios. Perfeito. Mário, participação excelente, muito rica, trouxe muita informação e a casa também, nossos estúdios estão abertos para você sempre. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, por resolver esse convite. É uma honra, como eu disse anteriormente, pelo esse convite. Quero deixar claro que o mercado condominial precisa dessas informações que você presta para tais. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantíssimas para a sua gestão, para a gestão do seu condomínio, para a gestão dos condomínios que você realiza. Até semana que vem.